Fala pessoal, dia 17/3, segunda-feira, praticamente terça-feira, dia 18/3, mais uma vez aqui com vocês para conversar sobre notícias. Eu sei que estive ausente, infelizmente problemas acontecem na nossa vida, mas trabalhar é preciso, estamos aqui para atualizar as coisas, vamos colocar as coisas em dia, porque tem muita coisa para ser discutida, tá? O vídeo está sendo tarde justamente porque tem muita coisa. Lembrando, Semana do Consumidor, link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajude o canal, né? Com o link da Amazon, eu espero que vocês possam comprar alguma coisa para vocês, mesmo nessa crise tão absurda, mas se você comprar algo, ajuda o canal, tá certo? Não esqueça disso e vamos falar dessa discordância absurda que está acontecendo com a manifestação que o Bolsonaro reuniu no Rio de Janeiro, tá? Que a PM diz que teve 400 mil, né? E a USP fala em 18 mil. Eu, sinceramente, acabo ficando extremamente confuso. Como pode ter números assim tão distantes? Claro que uns vão dizer que tinha 18 mil mesmo, outros vão dizer que tem 400 mil mesmo, mas tem algo muito estranho nessa história, tá? Eu não vou, né, ficar chutando números, ainda mais quando são números tão distantes assim, então deixa a imagem para vocês aí. Essa aí foi a manifestação, tá? E vocês aí me dizem, comentem o que você acha, quantas pessoas tinham aí, tá? Porque tá dando o que falar. Silas fala da PM aí com 400 mil pessoas, já aparece aí ordem para divulgar a estimativa de 400 mil no ato de Bolsonaro em Copacabana, partir do Palácio Guanabara, já o governador nega, já começam umas coisas aí, começa um papo, Ministério Público recebe pedido para apurar interferência de Castro em estimativa sobre ato bolsonarista, e tá dando o que falar. Mas é aquilo, Bolsonaro chamou, falou da anistia, quis essa manifestação, falou para não levarem cartazes, né, a gente olhando aqui, provavelmente o pessoal não levou mesmo, né? A gente vê aí bem clean, não tem, né? Ou se tem, são poucos, não deu para identificar. O pessoal obedeceu bem aí ao pedido do Bolsonaro. Bolsonaro diz que problema com Kassab acabou e que PSD é pró-anistia, que é a pauta principal, tá? Isso é claro que parlamentares do PSD negam o consenso sobre a anistia, já tem um pessoal falando que não é bem assim, lideranças do Centrão evitam a adesão formal à anistia após ato de Bolsonaro, então existe essa confusão toda. Na verdade, essa manifestação é pura confusão, tanto nas questões aí da pauta, a direita se dividindo, falando que tinha que pedir isso, pedir aquilo, que tinha que ser no Brasil todo, muita coisa a ser aí, vamos dizer, a questionada aí pela direita e também na questão dos números, tá? Bolsonaro consegue apoio de partidos para anistia e governo Lula entra em alerta. Então a gente viu aí, tá? A gente dizendo, o Bolsonaro falou que o Kassab aceitou, já os parlamentares dizem que não, e Kassab, presidente do PSD, diz que próximas eleições serão mais moderadas. A gente não sabe muito bem o que quer dizer isso aqui, mas é aquilo. A gente viu o Tarcísio também estava lá, atacou o governo Lula, que é uma coisa aí que muito a gente não via, né? Ele estava sempre aí fazendo uma conversa, né? Um diálogo com o governo federal bastante pacífico, né? Agora ele já começa aí a aparecer. Será que ele seria a escolha caso o Bolsonaro estiver fora aí da eleição? Alexandre de Moraes é um criminoso, diz Malafaia em ato pró-anistia. Aí tá o Malafaia, que é o cara que... o Malafaia é o único aí, né? Que ele fala que o Bolsonaro é chorão, ataca o Alexandre de Moraes. O Silas é o cara com a boca que ninguém, né, pelo visto, tende a pará-lo, né? O Silas está sempre falando o que quer aí, inclusive tem bastante poder até mesmo nas decisões aí da direita em relação a Bolsonaro, né? E por apoio à APL da anistia, Jair Bolsonaro procura até ex-aliado de Lula, que é o Paulinho da Força, que, como a gente comentou no último vídeo, estava criticando o Lula. Então, se a gente vê aí coisas estranhas, né? Porque o PT se descolando, pessoas tão próximas da esquerda, e o Bolsonaro aí, vamos dizer, aproveitando esse momento de ruptura aí dos petistas para tentar novos nomes, seria um problema preso ou morto, diz Bolsonaro, né? Então ele fala assim, é o que eles querem, é uma condenação, se é 17 anos para as pessoas humildes, é para justificar 28 anos para mim, e ele diz que o capital político, né, em outras palavras, o capital político dele continuará. Então não importa se ele estiver preso, ele vai indicar outra pessoa, e muito provavelmente é isso que acontece, porque as pessoas precisam de decisões, né, de escolhas. Então, se não tem aí o Bolsonaro indicando Tarcísio, Michele, o que for, as pessoas muito provavelmente terão esse nome para poder enfrentar o Lula em 2026. Primeira turma do STF forma a maioria para manter prisão de Braga Neto, então a gente vê a questão da anistia enquanto militares, que é uma coisa que a gente nem imaginava
estão aí presos. Se condenado, o Bolsonaro pode perder patente, diz presidente do STM, né? Aí Bolsonaro cometeu crimes militares, diz nova presidente do STM. Então já falam não só de ser preso, mas perder aí a questão do capitão. Só que nem tudo aí são problemas. Olha só que interessante. Moraes derruba proibição e Valdemar pode voltar a falar com Bolsonaro. Já voltaram, inclusive, né? Após decisão de Moraes, morrendo de saudades do Valdemar, teve churrasco liberado e beijo no rosto. Aí é uma amizade, né? Tudo muito unidos. O pessoal aí acha a coisa mais linda do mundo, mas é muito estranho, né? Porque tem coisas aí aparentemente indo pro lado positivo. O Bolsonaro, TCU decide que presentes pessoais de presidentes não são patrimônio público e com decisão do TCU, Bolsonaro pode solicitar devolução da joia saudita. E ele já quer de volta, né? Apareceu isso aí, ele já tá querendo pedir para fazer um leilão para ajudar o pessoal de Juiz de Fora lá, que ajudaram ele no dia da facada, né? Claro que nem tudo são flores, a ANIM marca para 25 de março o julgamento da denúncia contra o Bolsonaro e, coincidentemente, julgamento de Bolsonaro será no dia da Constituição brasileira. Pois é, mas o que eu queria conversar com vocês é isso aqui, ó. Lula disse que escolheu Gleisi Hoffmann como articuladora do governo porque ela é bonita, e isso aqui eu acho uma coisa bizarra no Brasil. Porque o Bolsonaro que começou com esse papo, né? Porque as petistas são isso, são aquilo. Lula já devolve, já falando que ela é bonita. Só que aquilo. Lula disse que escolheu mulher bonita para diminuir distância com o Congresso. Acontece que as mulheres, inclusive as lacradoras, falaram: o machismo de Lula é uma tragédia. Aí é crítica da própria Globo News, pessoal aqui do UOL. Ninguém gostou. E eu fico pensando, né? Por que esse papo começou? E olha só que desgraça para certas pessoas, como o Gustavo Gaia, que fez vários comentários que eu nem vou trazer aqui, né? Mas, por exemplo, o antagonista escreve: PT quer caçar mandato do Gustavo Gaia após ele chamar Gleisi de cafetina. Aí já começa, após desgastes com ataque de Gleisi, Gaia não comparece ao ato pró-anistia com Bolsonaro, Lindbergh aciona PGR e STF contra Gustavo Gaia por ataques a Gleisi, aí Mota liga para deputado após postes ofensivos sobre Gleisi e Alcolumbre, deputado bolsonarista manda áudio ao Alcolumbre após poste ofensivo, e tudo isso acontecendo, e eu fico me perguntando, pra que esse tipo de papo, né? Se é bonita, se é feio, o que é tipo assim, vocês não pensam em capital político, vocês não pensam, né? Vamos dizer assim, que a população, dependendo da questão eleitoral, não é melhor você evitar esse tipo de rotulações a pessoas, sendo que a gente tem um país com problemas mil. Semana passada eu fiquei a semana toda fora por problemas gravíssimos que nós temos no Brasil aqui. Por exemplo, facções criminosas atacam empresas de internet e TV a cabo, né? Ladrões invadem delegacia de Sorocaba e levam armas e drogas, vários problemas seríssimos. Até questão econômica, como o preço do ovo que a gente vai comentar. Então, para que ficar perdendo tempo em falar, não, vamos dizer assim, pessoas que votam A ou B são feias, são bonitas. Isso tudo, sinceramente, é muita lacração, sendo que a gente tem problemas seríssimos. E acaba, vamos dizer assim, o Lula deu essa tropeçada, ele cometeu essa gafe aí, o pessoal da esquerda batendo no Lula. Não precisa ficar estendendo esse papo. Mas, de qualquer forma, brasileiros apelam para carcaça de frango e espinha de porco para driblar a inflação, a gente inventa. Então, problemas seríssimos. O pessoal aí que tá com complicações para conseguir um alimento. Por quê? Justamente falavam que era picanha para todo mundo, não está aí aparecendo essa picanha que tanto prometeram. O pessoal fazendo esses absurdos aí com o povo brasileiro. E o Lula, alguém está sacaneando as galinhas, diz Lula sobre o preço do ovo. Ela cobra explicação para o preço do ovo. Um ladrão passou a mão no direito do povo brasileiro. Quem será que é esse ladrão? Lula diz querer saber quem é o pilantra que provocou o aumento do preço do ovo. Mistérios. Mas olha só que interessante. Isolado e sem rumo, Lula agora ataca o MDB e Michel Temer. Tá? Desde o golpe na companheira Dilma Rousseff, esse país não teve governo, disse o petista nesta sexta, num evento no interior de São Paulo. Uma coisa que não é muito assim difícil de acontecer, porque eles se batiam muito no passado, né? Porque o Temer seria o golpista aí, né? Mas isso tudo tem, vamos dizer assim, motivos. O Lula está sendo desgastado, ele tem planos. Por exemplo, o MST intensifica invasões após visita de Lula a acampamento, né? Apenas entre 11 e 14 de março, o MST promoveu mais de 70 ações de protestos e invasões. Então, lembra que fala, o MST, o Lula não está, ele não é um esquerdista de verdade, ele é um neoliberal, ele está longe do MST. Ledo engano de vocês. Sempre esteve bastante vermelho o Lula, inclusive com esse acordo. Olha o Estadão como fala. Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou no Diário Oficial acordo de cooperação técnica na área da agricultura com ditadura venezuelana. Ditadura, olha como o Estadão fala. Então, o MST aí ganhando terras, hectares, 180 mil hectares ao MST.
né? Essas articulações, essas movimentações significam bastante, dizem bastante em relação ao PT, ao Lula e o comunismo no Brasil. Dirceu diz que Lula o convocou para ser candidato a deputado federal em 2026. Então, Dirceu voltando aí à cena, encontra com José Dirceu, Lula, e diz que ele está com cara de candidato, com 79 anos, fez aniversário aí, que reuniu Hugo Mota, Delubo e ministros de Lula, enquanto Dirceu comemorava Barroso também aí, pelo visto, fez aniversário e reunia ministros em outra festa. E reuniu bastante gente, ó. Festa de Zé Dirceu tem congestionamento e fila de autoridades na porta. Muitos carros, muitas pessoas. Qual será o interesse dessas pessoas? Mistérios. Governo de Pernambuco desembolsa 1,7 milhão em campanha com Gil do Vigor. Então temos aí o Gil do Vigor aí, aparentemente muito bem, né? Fazendo campanha. Você pergunta pra quê? Sim, pro carnaval. Lula manda recado para Trump. Aí a gente já chega na questão internacional. Fale manso comigo. Então a gente estava esperando esse avanço do Lula para cima do Trump e está acontecendo. Lula diz que não tem medo de cara feia e que não adianta Trump ficar gritando de lá. E a gente vê que o Brasil está em situações bem complicadas. O Haddad falou que não vai haver retaliação sobre as tarifas de Trump. E já o Alckmin não descarta acionar a Organização Mundial do Comércio contra a tarifa de Trump sobre aço e alumínio, né? Na esperança que dê certo. Eu acho que não vai funcionar, mas é uma tentando se proteger. Trump abandona a promessa de campanha e taxa 150 bilhões de dólares. Então a gente vai conversar depois sobre isso. Teve muita gente questionando no meu último vídeo. Amanhã a gente conversa sobre isso. E, sem falar nas coisas aí, Trump não parou de acelerar. Arquivos sobre o Kennedy serão aí revelados, mais de 80 mil. Coisas que ele vem prometendo há muito tempo. Inclusive a USAID não para aí de diminuir, 83% dos programas, né, foram cancelados, então muita coisa sendo tirada. Trump anuncia telefonema com Putin para salvar soldados ucranianos cercados por russos. Então dia 17, agora dia 18, amanhã, Trump vai ligar para o Putin e vai tentar esse cessar-fogo que a Ucrânia já aceitou. A gente vai ver aí, o Zelensky falou que aceita, vamos ver se realmente acontece. A Polônia quer treinar 100 mil pessoas por ano no exército até 2027. Então a gente vê que essa situação não é brincadeira. Então eu acho que a gente deveria torcer para o fim desse conflito, tá? Porque a coisa pode escalar. Tem muita gente gostando dessa história de guerra, mas não é bom para ninguém. Trump diz que perdões presidenciais de Joe Biden são nulos, né? A gente conversou sobre isso, que ele assina automaticamente, estava assinando automaticamente, que o Biden talvez nem sabia o que estava acontecendo nos Estados Unidos, porque seria um fantoche mesmo, né? Ele então deu perdão para um monte de gente que aí acabou ficando com medo. O Trump falou que talvez ele nem saiba dessas pessoas, mas realmente o Trump não para de acelerar. Algumas pessoas no Brasil, aí como a Marina Silva, fala que a população dos Estados Unidos vai cobrar caro por visão negacionista, diz Marina Silva. Ela que também criticou o Lula, mas é aquilo, Trump não vai parar, toda a questão verde, lacração, ele está diminuindo. E Lula defende seriedade na economia. Não quero ser um Trump, nem Milley. Com certeza absoluta não será. Né, já que a gente viu a Argentina melhorando bastante seus números e os Estados Unidos, acredito que é questão de tempo, tá? Depois a gente conversa sobre as tarifas. Sem provocar, Trump, Brasil quer propor tecnologia cripto para o comércio entre países do BRICS e toda aquela questão do dólar, de como enfrentar o dólar. Então essa moeda aí seria cripto entre os países do BRICS, seria uma forma aí de se defender do dólar. A gente vai ter que analisar bastante isso aí, porque é uma coisa importante. Falando em BRICS, olha só, o agradecimento de Putin a Lula e líderes do BRICS ao falar sobre a Ucrânia. Então ele agradeceu não só ao Lula, os líderes do BRICS e ao Trump. Então o que está acontecendo? Existe uma negociação dos Estados Unidos e a Rússia, e o Lula, ele tem aí, de uma forma como proxy, né, nessa triangulação, atacar o Trump e, de certa forma, o Putin agradece ao Lula. A gente sabe muito bem, não precisa se aprofundar muito, que tem muita coisa hoje para falar, depois a gente conversa mais, mas repetir bastante sobre isso aqui. Uma coisa importante que eu deixei faltar no outro vídeo, quem é Albert Randin, novo secretário-geral da OEA, que é apoiado por Lula. Isso aqui seria, na verdade, uma derrota do Trump em relação ao Lula, porque tinha o nome do Elon Musk, de um paraguaio, para estar lá na OEA. E eu te falei, tudo vai depender desse secretário-geral. E pelo visto o Lula conseguiu o nome dele aí, para conseguir aí a Secretaria-Geral da OEA, que é uma complicação para os Estados Unidos, porém, é aquilo que eu falei. Colocar esse cara, todo mundo tá achando assim, o Lula venceu, mas 60% do financiamento do dinheiro da OEA vem dos Estados Unidos. Será que ganhou mesmo? Como esse secretário-geral vai se posicionar?
Vamos ver. Enquanto isso, no Brasil, escândalo de milhões vai sobrar para o antigo braço direito de Rui Costa. TCU tá indo para cima aí do governo. TCU faz devassa no Ministério da Cultura e torna pública uma lista de irregularidades. Então a gente tem um monte de coisa aí acontecendo. O governo Lula vem perdendo popularidade e vem sendo atacado de diversos frontes. Ministros de Lula que ganharam cargos em conselho de empresa privada são investigados pela CVM. Então, muitos escândalos, muitos problemas, vários petistas pulando do barco. Brasil caminha para a ingovernabilidade, analisa ex-ministro de Dilma também batendo no Lula. Cheio de dedos. Não, o Lula é um bom comunicador, mas muitas críticas, tá? Perigo à vista. Como o governo Lula vai tentar recriar o imposto sindical? Mais um problema aí. O pessoal fazia fila aí para não pagar isso aí. Mas é aquilo. É vermelho, né? É tudo que o PT sempre desejou e, pelo visto, vai voltar. Vamos ver. Enquanto isso, o Congresso aprova o projeto que dribla STF e mantém sigilo a autores de emenda. Então a gente vê essa briga da casa, do Congresso, contra o STF. Inclusive, jornais como a Folha falam de emendas de Alcolumbre de 15 milhões que bancam o programa de ONG ligado a seu assessor. Então tem um monte aí dessa guerra da questão das emendas, essa transparência. Então o STF e o Congresso ainda vão brigar. E um dos cabeças aí para enfrentar o Congresso seria o Flávio Dino. Moraes defende regulamentação e acusa Big Techs de viés ideológico nos algoritmos. A gente tá fora disso aí, né? Mas a questão dos Big Techs é que preocupa, porque Meta deixará a moderação totalmente nas mãos de usuários e acabará com punições, diz executivo. Então, vamos dizer, as Big Techs estão querendo aí justamente o que os Estados Unidos quer, que é mais liberdade nas redes sociais. E aí o Brasil, muita gente aqui não quer isso. Goné arquiva denúncias contra a Janja por gastos em viagens e a compara a mulher de Getúlio Vargas. Aparentemente nada pegará para a Janja. Itaipu, por exemplo, prefere financiar a universidade por mais de 750 milhões a reduzir preço da conta de luz. Nem quero falar de conta de luz, que a minha chegou e o negócio está absurdo. Eu acho que a sua também. Caminho sem volta. Brasil está caminhando para uma recessão, entenda. Já começa o pessoal a falar num momento aí crítico para o Brasil. É claro, a gente vê aí a questão econômica está claríssima e todo mundo consegue perceber quando vai no mercado. Tudo previsível, né? Saída temporária, mais de 28 mil criminosos deixam presídios na última terça-feira em São Paulo. E quem é que não pode com saidinha? Alexandre de Moraes nega a saidinha de Páscoa a Daniel Silveira, tá? Enfim, a gente vê muita gente na rua, muitos criminosos, muitos moradores de rua. Acho que nunca teve tantos na história do Brasil. Acho que o número chega aí a mais de 300 mil pessoas. Então, a situação do Brasil é muito ruim, ainda mais depois da pandemia. E falando aqui, erros médicos crescem mais de 500% em um ano, aponta levantamento. O número alarmante de erros médicos no Brasil preocupa pela queda na qualidade dos cuidados prestados no país. Nem doente a gente pode ficar mais. Mas para finalizar, lembre-se, 35 anos do dia que o Brasil acordou sem dinheiro. Relembre o confisco do plano Collor. Collor esse que virou aí senador depois, não aconteceu nada. E eu quero saber quando que o brasileiro vai acordar. Como a gente falou aqui hoje, a gente conversou, teve aí essa questão de bonita, feia, mas quantos problemas sérios nós temos? Me afastei por problemas e a gente tem diversos problemas no nosso dia a dia. Gente com muitos problemas de saúde sérios. A gente viu essa notícia aqui. E há 35 anos atrás teve isso que era para muita gente, acabou, né? Sabe muito bem o que aconteceu. Mas será que o povo vai acordar, né? Um dia de verdade e perceber o que acontece no nosso país? Eu acho difícil que o povo há 35 anos atrás, né? Eu acho que tinha mais pé no chão. A juventude que vem chegando, esse pessoal mais novo, será que consegue acordar para a vida? Talvez precise de um choque maior. Não sei, mas pessoal, estou aqui de volta, tá? Tem vídeo exclusivo que a gente vai fazer. Teve um vídeo exclusivo semana passada, tá? Não teve só um vídeo, teve dois, tá? Explicando a situação aqui do canal, porque estivemos fora para os membros do canal. Vou fazer outro e a gente vai continuar. Tem mais um vídeo aí de política exclusivo que a gente vai falar sobre todas essas questões da direita aqui no Brasil. E a gente espera que em 2026, né, com o Trump fazendo o seu trabalho aí, a direita tenha aí um pouco mais de espaço, porque tá muito difícil, tá bom? Agradeço a todos, lembre-se, Semana do Consumidor, link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. Estamos juntos, a gente se fala, muito obrigado e até mais.